Agora, outras questões que a gente vai tentar também esclarecer. Como é que vai ser indicado o sucessor dele? Para isso está aqui, gentilmente, o doutor Dirceu Torrecilha, que é advogado, está aqui conosco, e também está o cientista político Rafael Cortes. Doutor Cecília, boa noite, obrigado pela gentileza. Rafael, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, eu que Rafael, seria interessante, é possível a gente dizer que num clima de comoção como esse que nós estamos vivendo hoje, desde ontem o país está chocado, que surjam naturalmente essas ideias, né? Ou essas fantasias ou ficções de que há uma teoria de conspiração para impedir que essa Operação Lava Jato vá em frente? Certamente, né? Acho que, enfim, toda a tragédia, ainda mais a relevância, é um momento delicado que o Brasil vive, então acho que a gente tem que separar um pouco as duas coisas, tem a dimensão pessoal, a dimensão da tragédia, que é um momento bastante complicado, e dado toda a expectativa em torno do prosseguimento das investigações da Lava Jato, né, como o ministro Teori era um relator, uma peça-chave aí, não só no time, mas no destino desses processos, naturalmente, dadas as incertezas, ainda a falta de uma averiguação mais sistemática sobre as razões do acidente, abre muito espaço para esse tipo de especulação. Então, eu acho que esse é um primeiro momento para a gente ter cuidado de fazer avaliações apressadas. A gente vive já um contexto político muito conturbado e esse episódio, infelizmente, não vai fugir essa regra. Então, acho que o primeiro passo é a gente tentar separar as duas coisas e tentar, pelo menos, começar a delinear o que esperar no cenário, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista jurídico, porque essas questões, elas estão, de alguma maneira, interligadas. Agora, Rafael, podemos comparar esse estado de choque que o país está vivendo hoje a uma situação também vivida recentemente, quando o presidente Tancredo Neves, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, na véspera da sua posse, ficou doente e foi levado para o hospital e não tomou posse. No dia seguinte, todo mundo ficou sabendo, olha, o presidente não vai tomar posse. Eu acho que alguma coisa, é mais um fator político relevante, né? O Brasil, historicamente, teve algumas associações entre tragédias pessoais e impactando o processo político. Eu acho que a gente está diante de um momento que, se não for levado a cabo com devido cuidado, pode ter significados importantes aí para a história política brasileira, seja pensando no curto prazo, aí entendendo os desdobramentos da Lava Jato, mas também em relação às relações entre o judiciário e o poder executivo, efeitos que isso possa ter para o restante da governabilidade do governo Temer. Então, certamente um momento de bastante ansiedade política e o mundo político vai certamente responder a essas questões. Doutor Dirceu, vamos olhar então um pouquinho agora para a gente poder entender, né? Eu sou absolutamente leigo também nesse assunto. Como é que se procede constitucionalmente, regimentalmente, a substituição de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, por qualquer motivo, doença, morte, né, por qualquer outro motivo, deixou de participar do Tribunal Supremo? Como é que acontece isso? Bom, isso aí nós temos no artigo 101 da Constituição. Normalmente há uma indicação pelo presidente da República, esse candidato é sabatinado pelo Senado Federal e depois retorna para o presidente da República fazer a nomeação. Só que nós não temos prazos para isso. Não tem prazo? Não tem prazo fixado na Constituição. Tanto é que nós tivemos aí, recentemente, várias nomeações. Algumas foram rápidas e outras demoraram aproximadamente um ano. E isso também pode provocar, isso mais adequado à ciência política, o interesse do presidente da República em nomear mais rápido ou retardar essa nomeação. Agora, nós temos duas possibilidades nesse caso concreto. Nós poderemos chegar a uma conclusão analisando os dois dispositivos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o artigo 38 e o artigo 68. Pelo artigo 38, nós temos várias hipóteses de substituição. Uma substituição temporária, que eu tenho lido até mencionada de uma maneira que eu acredito que não é correta, que a substituição temporária, então, seria numa ordem dos ministros por antiguidade, e a antiguidade o mais próximo, que seria o substituto, mas isso é quando é temporário. Tanto é que fala na substituição primeiro pelo revisor. Mas no nosso caso, a substituição é definitiva. Haja vista que ele morreu. Ele morreu.
E o mesmo artigo 38, ele é expresso. Nesses casos de renúncia, de aposentadoria e de morte, né? Então, é uma substituição definitiva. Então, esses processos deveriam ir, ou devem ir, para aquele que vai suceder, no caso aí não é nenhuma substituição, vai suceder de uma forma vitalícia o ministro Theory. Então, ele deveria receber esses processos. Como isso pode demorar algum tempo, nós não sabemos quanto tempo em quanto tempo o presidente vai indicar, em quanto tempo o Senado, que tem muitos denunciados no caso, ele demorará para sabatinar e depois devolver para o presidente nomear. Então, há uma faculdade aí para a presidente do Supremo Tribunal Federal, em vários casos, ela redistribuir o processo e nesse... Ela pode fatiar o processo e distribuir para outros? Não, ela vai distribuir para, por sorteio, para um ministro, que eu acho que tem que ser ministro da turma. Também muitos comentam, pelo contexto do regimento, deve ser para um ministro da turma. Sim. E isso é por sorteio. Então, é facultado a ela em casos excepcionais. Eu acho que é excepcional, porque tem 77 delações, nós temos 950 depoimentos e nós temos pessoas presas. Tem pessoas que podem se beneficiar pela urgência que o caso requer. Então, acho que é uma medida excepcional e ela tem essa faculdade de redistribuir, né, através de um sorteio. Sim. E acho que deve ser mais rápido, porque esse que for sorteado dentro da turma, ele já conta com juízes que estão trabalhando para o ministro Theory em 950 depoimentos e isso poderá ser mais rápido, ele se colocar a par da situação, ele já é da turma, né? Então isso poderá acelerar. Agora, deixa eu ver se eu entendi bem, eu queria separar um pouco. André, a gente pode mostrar agora, naquele nosso telão, a sequência, então, de escolha que está prevista na Constituição brasileira, para a gente poder entender e ficar mais didático. Podemos colocar aqui no telão ou não? Essa que a gente... Vamos lá? Então, doutor Torrecilha, eu fiz aqui uma sequência, eu não, meus colegas aqui fizeram. E a gente, então, vai ter oportunidade da gente ver passo a passo, né? Como o senhor explicou, o presidente da República, então, é ele que escolhe. Isso. Então, vamos lá. Não, vamos ver a outra, André. Essa é melhor a gente deixar depois. Vamos ver a outra, aonde a gente tem o passo a passo do presidente da República. Vamos ver se a gente tem essa, porque aí fica mais claro, né? Aí, Scar. Então, vamos lá. Sem prazo determinado, Temer indica um nome, é isso ou não? Isso. Tá. Segunda questão. Vamos lá. Então, o presidente pode indicar quando ele quiser, daqui a um mês, bom. A indicação feita pelo presidente é encaminhada ao Senado da República. Isso. É isso? O Senado recebe a indicação. Vamos lá. Terceiro passo, então. Para sabatinar o candidato. Para sabatinar. Bom, agora vai no Senado, não vai para plenário, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, é isso? Poderá ir para a Comissão de Constituição e Justiça ou poderá ir para o plenário, para homologação. Sim, aí escolhe um relator para elaborar um parecer. Isso, poderá escolher o relator. Então, vamos ao outro passo, então, André, para ficar mais claro aqui. Outro passo. 5 dias após a apresentação do relatório pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça, aí vai a sabatina do indicado. Isso, ele vai ser sabatinado. Vai ser sabatinado. Outro passo. Vamos virar, então, a tela mais uma vez para a gente ver qual é o outro passo. Aí o relatório é votado logo após a sabatina. Quer dizer, votar o relatório, quer dizer, ou ele é aceito pelo Senado, exato, ou ele é rejeitado. Ou ele é rejeitado. O senhor lembra de alguém que foi rejeitado ou não? Não, não me recordo assim. Eu acho também não, eu nunca ouvi falar. Você lembra, Rafael? Mas nessa situação, como na própria classe política tem muitos denunciados, nós não sabemos se para ganhar tempo, protelar, isso que a gente ouve muitos comentários, poderá ser rejeitado. Ok, então na sequência, para não perder Tá, vamos ver então o que mais. Bom, aí o plenário do Senado aprecia o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, tá certo? E ele, para ser aprovado, precisa de 41 votos no mínimo. O Senado tem 81. 81, é maioria absoluta. Maioria absoluta, o 41. Que muitos confundem. Se não tiver 41, ele não assume. Não é mais da metade. Então, aí tem meio 40... mais da metade, não é a metade mais um. Não, temos de cortar um no meio. Aí está certo. E, finalmente, então, para completar essa escolha feita pela Constituição,
Olha aí, só para a gente ver, então. Resumindo, o presidente não tem prazo determinado, vai para o Senado, a comissão faz um relatório, depois de 5 dias o relatório é votado, o relatório vai para a sabatina e o plenário, então, aprecia dizendo sim ou não. Se disser sim, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu queria olhar isto aqui pelo lado político. Vamos lá. Vamos lá. Que é o seguinte, Rafael, do lado político. Uma parte desse pessoal que vai votar e vai escolher o ministro está sendo investigado por ele. Acho que não vai haver um choque aí? Quer dizer, os investigados vão nomear o investigador. Essa é uma grande questão, que acho que primeiro está no plano ético, e tem uma questão que eu acho que é estratégica na relação entre os poderes, e me parece que ela vai, de alguma maneira, informar a escolha do passo que a ministra Carmen Lúcia vai fazer de como tratar essa questão, se de uma forma mais, digamos, natural, pelo artigo que seria o sucessor, ou vai recorrer a algum argumento de natureza emergencial. Isso, do ponto de vista político, significa que o STF, na figura da sua presidente, de alguma maneira tem incertezas sobre qual é o resultado dessa pressão política potencial em torno da escolha do nome, dado o claro interesse de uma parte dos parlamentares que são objeto de investigação direta da Operação Lava Jato. Então, me parece que a opção por a excepcionalidade, uma decisão rápida em fazer a distribuição do relatório da Lava Jato pelos atuais membros, entre os atuais membros, significa essa expressão de cuidado. O que deixa o cenário um pouco mais complicado é porque ela também não tem o controle final se for o sorteio, Ela não pode ter segurança de qual ministro vai assumir. E a gente viu recentemente que a natureza dos escândalos e todo o processo de pressão política, aqui e acolá, tem contaminado também, ou pelo menos influenciado, o comportamento e a posição de alguns juízes. Então, o próprio STF tem dificuldade, e historicamente isso tem acontecido com mais destaque, de ter uma posição um pouco mais coesa entre os seus membros. Em alguns momentos, os seus ministros são quase como ilhas, E não conseguem ter uma posição institucional clara. Então, ela também enfrenta essa incerteza. Por outro lado, aí olhando na ótica do executivo, do presidente Temer, muito embora exista uma pressão para um nome em que tem algum efeito, que tem alguma tentativa de afetar o timing desse processo por conta, enfim, das pressões políticas, me parece que o custo reputacional da escolha do presidente Temer por um nome que não tenha claramente um histórico dissociado de partido político, que não seja uma figura polêmica ou que gere especulação e incerteza sobre uma tentativa de politização, acho que teria um custo grande para o presidente Temer, especialmente no momento em que ele tem que recuperar a popularidade, O capital político do governo é fraco, a gente viu pelas matérias, a sociedade, a opinião pública tem especulado bastante sobre isso, então está todo mundo olhando de perto. O pessoal está ligadíssimo nisso. Todo mundo, E principalmente porque agora o pessoal tem uma rede social para falar, para se manifestar. Então, as redes sociais são um pouco o termômetro da gravidade da questão. Então, não me parece racional fazer uma escolha que represente ou que esteja associado a isso. Combinando esses dois pontos, acho que a gente deve ter uma solução rápida e me parece que tem uma chance relevante aí de uma escolha dentro do atual colegiado do STF. Agora, doutor Disseu, outra questão que eu acho também que os telespectadores gostariam de fazer para o senhor. O ministro estava a bordo de um avião do empresário. Não há um choque de interesse? Haja vista que, veja bem, eu sou ministro supremo do Tribunal Federal. Tenho relação de amizade muito próxima com o empresário a ponto de viajar no avião dele, para passar o final de semana com ele. Não há um certo conflito de interesse aí ou não? Ou eu estou enganado? Eu acho que leva a isso. Eu vi essa pergunta aí várias vezes. Eu acho que leva a isso. Eu acho que o magistrado ele deve se utilizar de todos os meios possíveis para evitar
essa possibilidade, esse pensamento, essa desconfiança de uma dependência e não independência do magistrado, né? Receber influências externas. Então, eu acredito que isso é um pensamento, eu já ouvi falar nisso. Já ouviu falar nisso? Já, esse comentário. Tá. E eu mesmo hoje mesmo eu comentei, é o avião do empresário, dono de um hotel, viajando de São Paulo para Paraty. Então, isso realmente leva as pessoas a pensarem dessa forma. Aliás, para evitar essa possível dependência, evitar uma vantagem de um presidente que nomeia, como foi dito por você agora há pouco, né? Que vai nomear aquele que vai julgá-lo. Poderá isso acontecer com o presidente também, né? Com o procurador-geral da República, né? Então ele nomeia, depois esse nomeado vai julgá-lo, poderá julgá-lo, né? Hipoteticamente. Então, isso a OAB nomeou uma comissão para mudar os critérios de nomeação e também agilizar, dando prazos para a nomeação de ministros do Supremo. Eu tive o prazer de presidir essa comissão, fizemos um projeto e isso foi encaminhado. Não é uma iniciativa popular. Quer dizer, é um projeto para mudar a Constituição. Para mudar o artigo 101, e ali vai se estabelecer, por exemplo, prazo de 10, vai ter a participação de vários poderes. Então, seriam 2 indicados, a conclusão final. 2 indicados pela Câmara Federal, 2 indicados pelo Senado, 2 indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, 2 pela OAB. E não só pelo presidente, como é hoje, como a gente mostrou aí. 1 pelo Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, e 2 indicados pela Presidência da República. Então, não depende todos de uma indicação. Entendi. E terá um prazo de 10 dias, quando abrir a vaga, né? Primeiro vai ter eleição, vai ser indicado um por vez, depois quando completar o quadro, os 11, então aí os critérios são de que, quando chega a vez, por estirpe, por exemplo, chegou a vez de um membro da OAB. Então, a OAB vai indicar, não é lista tríplice nem sexta, vai indicar em 10 dias. O Senado tem 20 dias para estudar e sabatinar. Aí a origem, portanto, dos ministros do Supremo viriam de várias entidades da República. Isso. E aí, o presidente, num ato administrativo, vai nomear. Entendi. Em 5 dias. Entendi. Então, isso restringe o prazo, não tira essa possibilidade de uma dependência do magistrado. Muitos falam, mas o magistrado do Supremo está acima disso. Não está muito acima, porque senão não haveria necessidade do artigo 95 da Constituição para garantir dar as garantias para o magistrado. Não haveria necessidade no Código de Processo Civil nós termos os casos de suspeita e de impedimento. Ok. Bom, aqui conosco está o advogado, doutor Dirceu Torres-Filhas, e também o cientista político, Rafael Cortes. Rafael, acho que é uma pergunta de $1 milhão. O que vai acontecer com a Operação Lava Jato a partir da perspectiva política, né, do que a gente está vendo no país? Do ponto de vista político, acho que é claro que vai ter um atraso, e esse acho que atraso para o mundo político significa, digamos, um tempo, né, algum fôlego para o cenário ficar um pouco mais normalizado, se é que dá para chamar alguma coisa de normalizado em termos políticos, né, na conjuntura mais recente. Mas, de todo modo, esse atraso deve, do ponto de vista político, gerar alguma tranquilidade, e isso tem impacto não só nos atores que são objeto de investigação da Lava Jato, mas também na governabilidade da agenda, sobretudo da agenda econômica do governo Temer, né? Em paralelo a todo esse episódio de investigação judicial, o governo tenta implementar uma longa agenda econômica, em especial, né? A gente está falando aqui fundamentalmente da reforma da Previdência. Digamos, então, que o governo ganhou alguns meses, ao mínimo, né, para ter um cenário um pouco mais tranquilo, facilitando a aprovação dessas medidas complexas. Porque se em algum momento estourar e, de fato, a gente ter acesso a mais evidências envolvendo os parlamentares, não há dúvida de que a governabilidade aí conturbar tudo, fica muito mais muita complicada. Coisa que o governo quer aprovar, por exemplo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, econômica, etc., reforma da Previdência, fiscal entre os estados e a União. Tudo pro vinagre.
Se não ia para o vinagre, ele colocaria assim num banho-maria, né? Ficaria cozinhando um pouco em banho-maria e aí o custo de aprovação seria muito maior. Então, nesse sentido, a gente deve ter, a despeito de toda essa ansiedade social, mais um quadro político que deve ter uma tranquilidade maior aí nos próximos meses. Tá. Bom, agora eu queria mostrar então mais um quadro aqui para a gente poder acompanhar e vou pedir para o doutor Restilho acompanhar comigo para ver se está correto, se a gente pode entender bem. Então, a primeira explicação ficou muito clara. Na Constituição brasileira, o presidente indica o candidato a ministro do Supremo e o Senado aprova ou não aprova. Você viu aí o passo a passo em relação à Constituição brasileira. Bom, agora, lembrando então uma questão que o doutor Restilho já falou, que é em relação ao regimento interno. O regimento está correto. O artigo lá diz o seguinte: o relator, então, no caso, estamos falando aqui Lava Jato, podia ser qualquer outro, substituir em caso de aposentadoria, renúncia ou morte. Ele é substituído pelo ministro nomeado para a sua vaga. Foi o caso que você explicou agora há pouco. Correto. Segunda alternativa, pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o relator para lavar ou assinar. Que não é o caso. Que não é o caso porque ainda não tinha sido analisado, né? Então, isso aqui está fora. É o primeiro caso, letra A. Oi. Vamos ver a sequência, então. Então, a sequência tem lá. Agora, no artigo 68, também do mesmo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Pode haver uma redistribuição dos processos. Isso. Poderá o presidente do Supremo, aqui a ministra Carmen Lúcia, determinar a redistribuição quando o ministro estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de 30 dias. No caso dele, caso de morte. Quer dizer, e na verdade não era relator só da Lava Jato, devia ter, 750 processos na mão dele. Exatamente. Esses seriam redistribuídos. Isso. É isso? Exatamente. Quer dizer, é esse então o passo a passo aqui. E assim estaria então completado a decisão. Exato. Mais um passo para a gente poder entender bem o que pode acontecer. Tá? Ou seja, a gente teve um caso, quando faleceu em 2009, o ministro Alberto Menezes Direito. Isso. Né? E que houve redistribuição dos processos e a decisão na época foi feita pelo presidente do Supremo, que era o ministro Gilmar Mendes. Quer dizer que a ministra... Houve uma redistribuição por sorteio. Uma redistribuição por sorteio. Exato. Agora, o senhor falou o seguinte, tem duas turmas, tem duas comissões no Senado? Desculpa, no Supremo? Turmas. No Supremo. Duas turmas? Duas turmas. 5 numa, 5 na outra? 5 na outra. E a presidente não participa disso? Não. Não. No caso da Lava Jato, então, além do teoria, tem mais 4? Tem mais 4. Então, se houver sorteio, é um sorteio entre os 4? Entre os 4. Nós temos ali o Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Gilmar Mendes e Celso de Mello. Então, isso. Pode parar na mão de um desses 4? Um desses 4. Caso a solução seja essa? A solução, caso seja essa. Porque aí faltou um parágrafo do 68, que ele diz que, em caso excepcional, a ministra poderá se utilizar do expediente do artigo, que é justamente redistribuir. Sei, caso excepcional. E no caso aqui é um caso excepcional. Entendo. Pela urgência, pela importância do caso. Sei. Agora, isso é decidido então por ela ou é decidido pelo conjunto de pessoas que fazem parte do Supremo Tribunal Federal? Não, isso aí está no regimento, então ela vai efetuar a redistribuição por sorteio. E aí ela fica independente, não é uma indicação dela que poderá gerar outros problemas políticos e dentro do tribunal. Entendo. Rafael, essa também é um momento, eu acho que é outra questão que todo mundo está pensando. Aquele pessoal que já teve o seu nome vazado, o próprio presidente da República teve o nome dele vazado, né? E outros tiveram o nome vazado. É aquele que o pessoal está dando, puxa, será que agora a gente consegue, né? Como alguém falou lá, vamos parar com esse sangramento. Não me lembro quem foi que falou. Acho que foi o Romero Jucá, não foi? Que falou? Vamos parar com esse sangramento aí. E aí vazou isso também. Acho que a Lava Jato significava e significa ainda em boa medida a principal fonte de risco para a sobrevivência eleitoral dos parlamentares, e a gente sabe que político está sempre operando para permanecer no cargo, né? Os políticos profissionais. E não há dúvida de que a Lava Jato era a principal fonte, seja por conta das decorrências legais,
mas também do ponto de vista do desgaste que isso gera eleitoralmente, pensando nas eleições de 2018. Então, é essa pressão que vai ficar em cima do presidente Temer para definir qual vai ser o timing que ele vai, não só indicar o novo ministro, né, mas como é que ele vai enxergar toda essa situação. Se ele vai ter o custo de tentar, de alguma maneira, fazer uma indicação rápida para pressionar a ministra, entre aspas, não uma pressão direta, mas de alguma maneira sinalizar, ó, o cargo não está vago, a gente já fez a indicação, e aí de alguma maneira tentar afetando a decisão da Carmen Lúcia, isso teria um custo muito grande. Ou vai optar por uma solução mais conciliadora, que no caso seria essa opção doméstica de escolha do novo sucessor. Repito, eu acho feita pela própria ministra. E aí seria pela própria ministra, fazendo o sorteio entre os membros da segunda turma. Seria a escolha do sucessor, seria a escolha do relator. Do relator, perdão. Do relator. Para dar continuidade ao relatório. Para dar continuidade, que eu acho que é muito mais rápido do que aguardar uma nomeação. Como já ouvimos aqui hoje, sim, há uma previsão de mais de 3 meses. Então, eu acredito que seria muito mais rápido essa solução interna de fazer a redistribuição. Essa seria a solução mais rápida. Eu acredito que seria mais rápida, internamente no porque Supremo. ela poderá fazer imediatamente e esse novo relator ele já começa a trabalhar inclusive com os juízes que estão atuando ao lado estão atuando e era ao lado do ministro Teori, agora infelizmente ele faleceu. E do ponto de vista político é curioso, né? Porque vamos imaginar atores estratégicos e que vão tentar enxergar essa transição como uma forma de afetar o resultado final. A questão será que a classe política vai, digamos assim, olha, a gente já vai ter um atraso suficiente por conta de procedimentos naturais dessa transição, então não faz sentido a gente fazer uma escolha para tentar influenciar que seja polêmica e acabe resultando em mais pressão. Eu acredito que o Temer vai ser muito conservador, acho que inclusive essa é uma possibilidade, uma oportunidade para que ele dê um sinal sistemático de que, de fato, a sua administração não tem a preocupação de influenciar os destinos da Lava Jato. Acredito que ele vai ter um ganho de imagem positivo e até no futuro, eventualmente, ter algum desdobramento político. Agora, que tem uma incerteza grande, tem, né? Porque só o que já saiu aí na primeira delação dessas 77 que estavam mais na mão agora do Teori, que seriam homologadas num breve tempo, já mostra que o potencial é bastante significativo, inclusive com risco estrutural para o mundo da política. Tá certo. Rafael Cortes, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Doutora Cecília, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, pelas aulas que o senhor tem dado aqui mais uma vez. Muito obrigado.